Caros irmãos, boa noite. Seja bem-vindo à Irmandade Progressista. A Irmandade Progressista é um coletivo de maçons progressista e evolucionista que prima pela defesa obstinada dos princípios da maçonaria, em especial pela defesa da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Condenamos enfaticamente a intransigência, o sectarismo político e religioso, a superstição, a tirania e a ignorância. Defendemos a liberdade de expressão e combatemos o uso da violência para a consecução dos nossos objetivos. Trabalhamos contra atitudes que contrariem os princípios maçônicos, principalmente aquelas que incentivem violência de qualquer tipo, que preguem a censura à imprensa ou qualquer tipo de restrição a liberdades individuais e coletivas, defendam ditaduras de quaisquer matizes ideológicas, defendam o uso da força nas disputas políticas, defendam ou façam apologia ou defendam a tortura, o crime e outros abusos físicos e psicológicos, e que discriminem pessoas por sua origem racial ou étnica, por gênero, por condição social, orientação sexual, política e religiosa. Meus irmãos, a gente não pode confundir briga com luta, porque briga tem hora para acabar, mas a luta é para sempre. Obrigado por estar conosco nessa noite. Meu nome é Amir Saleh, eu faço parte da loja Piro Campadelo de São Paulo. E estão também conosco aqui irmãos de diversas outras organizações maçônicas de todo o Brasil. Esse bate-papo, essa roda de conversa, ela está sendo transmitida através do Zoom e vai ficar gravado em nosso site, que é o irmandadeprogressista.org. Nossa convidada de hoje é a Mônica Valente. Mônica Valente é secretária executiva do Foro de São Paulo, é psicóloga, foi presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo e vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores, a famosa CUT. Entre 2001 e 2002, foi chefe de gabinete da Prefeitura de São Paulo na gestão da Marta Suplicy e entre 2002 e 2004 foi secretária de Administração e Gestão Pública. Atuou também como assessora técnica legislativa na área de saúde na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mônica Valente, boa noite. Seja bem-vinda à Irmandade Progressista. Boa noite, Amir. É uma grande honra estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, quero agradecer muitíssimo ao convite de estar aqui com vocês para a gente trocar ideias sobre o Foro de São Paulo. E queria dizer que eu tenho a grata surpresa de encontrar aqui meu concunhado, o Nemias Freire, que está aqui conosco. Muito feliz de encontrá-lo, viu, Nemias? A minha irmã é casada com a irmã dele, com o irmão dele. E que alegria quando eu vi Nemias Freire aparecer aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. O Neemias, o grande irmão nosso. O Neemias está com a gente na loja Piro Campadelo. E seja bem-vindo, Neemias, sejam bem-vindos os irmãos que estão aqui presentes. Mônica, eu queria começar pedindo para você fazer uma introdução. E essa introdução que eu gostaria de saber é o seguinte: primeira coisa, o que realmente é o Foro de São Paulo? Essa acho que é a primeira pergunta de todas, né? Porque a quantidade de notícias falsas, de mitos que existem em relação ao Foro de São Paulo não é brincadeira. E eu queria que você explicasse para a gente por que cargas d'água o movimento conservador, esse neoconservadorismo, esse movimento neoconservador, neofascista brasileiro, costuma criar tanta teoria fantasiosa a respeito do Foro de São Paulo. Essa é uma pergunta que eu agradeço muito, Amir, porque se houve uma organização que sofreu de fake news ou notícias falsas desde tempos imemoriais, é o Foro de São Paulo, que foi criado em 1990 como uma resposta dos partidos políticos progressistas, socialistas, da América Latina e do Caribe, e comunistas também, mas todos que se opunham ao neoliberalismo e que defendiam um outro tipo de sociedade, de modelo econômico, e que se contrapunham a esse modelo da doutrina neoliberal. Mas, desde o início, nós sempre sofremos muita... hoje a gente chama de fake news, né? Mas, na época, o Olavo de Carvalho, por exemplo, que hoje é um grande teórico desse conservadorismo bolsonarista, já há muitos anos, há mais de 20 anos, 25 anos, acusa o Foro de São Paulo
de várias coisas que não tem nada a ver com a gente, né? Eu acredito, Amir, que nós, pelo fato de nós defendermos uma ideia, de certa maneira, desde o começo, porque você veja, em 1990, quando nós nascemos como uma articulação de partidos políticos, nós nascemos nos opondo a essa concepção neoliberal. O que sempre nos uniu foi uma concepção antineoliberal, mais progressista e anti-imperialista, porque, principalmente pelo fato de nós sermos partidos latino-americanos e caribenhos, que sempre sofremos uma influência muito grande nos destinos dos nossos povos, desde os Estados Unidos, desde o capital norte-americano, mais precisamente falando. Então, nós nos unimos em torno de buscar trocar ideias, intercambiar experiências, para buscar construir um outro modelo, um modelo antineoliberal. Entre nós, existe pessoas que defendem um socialismo à maneira... Hoje eu nem sei se tem tanta gente que defende isso, mas a maneira chamada maneira soviética. Mas entre nós há muitas concepções progressistas e socialistas que o que nos une é essa concepção antineoliberal, que hoje, passados 30 anos, é uma concepção que nós chamamos de democrático popular e de inclusão social, de justiça social, e que prevê um grau de intervenção e de regulação do Estado na economia, de distribuição de renda e de bens e serviços, e também de manutenção dos direitos, sociais, trabalhistas e tudo mais. E há uma outra coisa que nos une muito, e que talvez eu tenha a impressão que esse é o principal motivo pelo qual essa direita conservadora nos ataca muito, é uma concepção de integração regional latino-americana e caribenha. Por quê? Porque nós somos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, e no mundo da globalização só temos chance de nos inserirmos nesse mundo se nós nos unirmos. E essa unidade, essa união, numa concepção antineoliberal e democrático popular, num mundo globalizado, essa união, essa integração, ela, de fato, ela cria uma alternativa a esse mundo unipolar. Então, a ideia da integração regional, do multilateralismo, da soberania, essas ideias são muito fortes. E você vê, o Ernesto Araújo, o ex-chanceler do Bolsonaro, ele se opunha ao chamado globalismo e multilateralismo. Ele dizia que isso era a nova versão do comunismo, quando não tem nada a ver, mas é porque a ideia é muito forte. E o governo Bolsonaro é o melhor exemplo. Um governo que sempre, desde logo, deixou claro a sua subordinação aos interesses do capital internacional, mas especialmente do capital norte-americano, quando a gente vê ele batendo continência para a bandeira americana. Então, eu tenho a impressão, Amir, companheiros e companheira, que a força dessas ideias, junto ao povo e às nossas sociedades, em toda a América Latina, ela, vamos dizer, é a razão pela qual nós somos tão atacados, porque é difícil se contrapor essas ideias. Não são ideias antigas e comunistas de velha guarda, são ideias modernas, são ideias que dialogam com a globalização, que dialogam com uma alternativa aos interesses neoliberais. E eu tenho a impressão que isso é o que faz com que eles nos ataquem e precisam distorcer o que nós pensamos e falamos, justamente para impedir que as pessoas possam se decidir se esse é o melhor caminho ou não. Então, olha, só para deixar um pouco mais claro como é que o Foro de São Paulo funciona, então, antes de passar a pergunta para os nossos irmãos aqui, que estão ansiosamente aguardando aqui para perguntar, nós estamos aqui, algumas perguntas com bala na agulha aqui, só para entender um pouco melhor. O Foro de São Paulo, então, é uma reunião de partidos políticos. Isso. De partidos políticos. Ele não é uma reunião de pessoas físicas. Exatamente. Posso explicar um pouquinho como é que ele funciona, Amir? Eu não me estendi nisso. Tá. Não, é o seguinte, nós nos reunimos em 90, houve uma primeira reunião, e a ideia foi discutir esses caminhos alternativos ao modelo neoliberal. Naquela época,
o neoliberalismo, com a queda do Muro de Berlim, era fortíssima, eram ideias fortíssimas. Então, nós nos reunimos em julho de 90 em São Paulo, por isso que chama Foro de São Paulo, debatemos muitas ideias, definimos algumas diretrizes e resolvemos nos encontrar no ano seguinte de novo, não era um foro ainda. No ano seguinte, o encontro foi no México, e lá no México que a gente decidiu, bom, vamos fazer encontros anuais, né, para a gente continuar esse debate, porque o foro ele se caracteriza por uma reunião de partidos políticos que só trabalha pelo consenso. E conseguir o consenso demanda muita discussão, muita paciência. E, a partir do México, então, resolvemos nos constituir enquanto uma articulação político-partidária apenas latino-americana e caribenha. Não há partidos políticos de outras partes do mundo, só nós, da América Latina, embora, lógico, a gente se relaciona com outras organizações partidárias multipartidárias que existem no mundo, como existe o Partido da Esquerda Europeia, existe a Aliança Progressista, existem várias organizações desse tipo. Então, nós nos reunimos uma vez por ano. Eu sou a secretária executiva, quer dizer, não tem uma secretária-geral, uma secretaria-geral, porque como a gente só trabalha por consenso, não cabe o papel de um presidente, uma presidente, então E quem dirige o Foro de São Paulo, a gente chama de grupo de trabalho, que é um conjunto de 10, 12 partidos distribuídos pela região latino-americana, e a gente só trabalha no consenso. Esse grupo de trabalho ele faz campanhas de solidariedade, ele continua debatendo muitas ideias, ele se reúne mais vezes, né, 2, 3 vezes por ano. Antes da pandemia era 2 vezes por ano, agora até a gente está reunindo mais, porque com essa moda de reuniões virtuais até nos ajudou nesse sentido, porque são reuniões caras, porque envolvem viagens e hospedagem de todo mundo. Hoje nós somos mais ou menos 128 partidos em 28 países. E nossas campanhas são de solidariedade, de denúncia, muitas coisas que nós elaboramos como sugestões de políticas públicas foram aproveitadas quando esses partidos conseguiram ganhar eleições na América Latina, como, por exemplo, a ideia de criação da Unasul, a ideia da criação da CELAC, que configuram, né, coisas concretas em torno da integração latino-americana, foram ideias que nasceram desse debate interno do Foro de São Paulo. Mas nós somos uma organização flexível, nós respeitamos a autonomia de cada partido em cada país, né? Respeitamos a autodeterminação de cada povo decidir o seu melhor caminho, né? Sobre o que deve fazer. Muitas vezes, por exemplo, dizem: teve o estalido social no Chile, foi organizado pelo Foro de São Paulo, depois no Equador, depois na Colômbia, em 2019. Tudo mentira, nós nem temos capacidade de fazer esse tipo de coisa na região toda, né? Mas é porque essas ideias acabam sendo debatidas nesses países, né? Então, ele funciona assim, não existe entre nós um centralismo democrático, né? O Foro de São Paulo, nós respeitamos as diferenças, a pluralidade, a liberdade de cada um pensar o que quiser, mas quando a gente solta uma nota de solidariedade ou debate alguma ideia e carimba como ideia do Foro de São Paulo, são ideias que demandaram um grande debate para construir o consenso, né? Nem sempre isso é simples, às vezes é super complicado, né? Mas esse é o modus operandi nosso. Hoje nós temos 31 anos, né? Desde o começo o PT, do partido do qual eu faço parte, ocupa a Secretaria Executiva justamente porque o PT é um partido muito plural, ele consegue representar todos os matizes dentro do partido, todos os matizes dos partidos políticos que compõem o Foro de São Paulo. Por isso, o único consenso de quem ocupa a Secretaria Executiva entre esses 128 partidos é que seja o PT, justamente pela nossa pluralidade, pela nossa diversidade. E é assim que a gente funciona, Amir, companheiros e companheira. Então, Mônica, só para resumir as ideias do Foro de São Paulo. Para participar do Foro de São Paulo, o partido político precisa defender uma agenda antineoliberal
E o que mais? Uma agenda antineoliberal, uma agenda de integração regional, latino-americana e caribenha, uma ideia de solidariedade, uma ideia de multilateralismo. Isso é uma palavra difícil, mas eu acho que hoje em dia a gente, assim, as pessoas normais, que eu costumo dizer, né, elas começaram a entender, por exemplo, na pandemia. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, é uma organização multilateral, né? E ela tem uma grande importância. Ela poderia ter sido muito e ser muito mais importante no combate à pandemia, se ela conseguisse que todos os países a valorizassem, as suas decisões, os seus encaminhamentos, as suas sugestões, né? Então, hoje a gente vê que uma organização multilateral como a OMS tem uma importância fundamental, ou como a ONU tem uma importância fundamental, ou como várias outras organizações multilaterais. Nós defendemos o multilateralismo, nós achamos que o mundo não deve ser unipolar ou bipolar. O mundo não pode ter um dono, ou dois donos, ou três donos. Para ser do foro, tem que defender o multilateralismo, que é um concerto entre as nações. Por isso que a gente defende o multilateralismo. E a solidariedade e a cooperação entre os povos e países. A coisa da vacina, por exemplo. A Unasul é um exemplo interessante. Uma das primeiras organismos que a Unasul, que é a União dos Países Sul-Americanos, criou quando ela existia, porque agora ela existe, mas ela está um pouco menos ativa, porque governos conservadores e contra o multilateralismo e a integração regional ganharam eleições ou deram golpes, como foi o caso do Brasil, por exemplo. Mas uma das primeiras coisas que a Unasul fez foi criar um conselho de ministros de saúde. Se a gente tivesse esse conselho funcionando nessa pandemia, quantas pessoas não poderiam ter sido atendidas numa cooperação de distribuição de EPI, de vacina, de medicamento na América do Sul? Muitas pessoas, né? Mas, hoje, com o advento dos governos mais conservadores em muitos países da América do Sul e da América Latina, desativou a Unasul. Infelizmente, nós, povo latino-americano, somos um dos lugares onde a pandemia mais foi cruel, tem sido cruel, né? Mas essas são um pouco as ideias que, para ser do Foro de São Paulo, o partido tem que compartilhar. Integração, multilateralismo, antineoliberal, anti-imperialista também, né? Porque o oposto de multilateralismo é o imperialismo, e esse é o conjunto de ideias que nos une, solidariedade e cooperação. Então, aí a gente já vê por que a direita obtusa e a direita fascista combate tanto o Foro de São Paulo, porque são ideias poderosas, né? Mostrar que o mundo fora do neoliberalismo, um mundo fora do neoliberalismo é possível, e que é possível um mundo com cooperação, com solidariedade, é muito forte isso, mano. Muito forte. Então, essa está explicado por quê, e fora do imperialismo, está, né? Explicado por que essa direita combate tanto e inventa tanta mentira sobre o Foro de São Paulo. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso irmão Juca Ribeiro. O Juca está no Rio de Janeiro e ele é um irmão membro da loja Comércio e Artes do Rio de Janeiro. Irmão Juca? Oi, estou aqui. Então, boa noite, meus irmãos, minha irmã. Mônica, aqui a gente não nos chamamos de companheiros, nos chamamos de nossos irmãos, né? A não ser que a gente estivesse numa sessão de grau 2. Como você não sabe o que é uma sessão de grau 2, nós nos chamamos de irmãos. Mas dizer que eu faço parte da loja Comércio e Arte no Rio de Janeiro. Essa loja tem 207 anos, é a mesma instituição que vive 207 anos. Por lá passaram mais de 1.000 pessoas. São sucessões de gerações, né? E ela foi a loja que foi responsável pela articulação da chamada independência formal do Brasil, lá que aconteceu muitas coisas, né? Então, uma loja difícil de trabalhar com perspectivas progressistas e mais à esquerda. Mas estamos lá, então, trabalhando nessa perspectiva de avivar essa
essa utopia que faz parte da formação da própria maçonaria. E a minha pergunta é a seguinte: considerando o fenômeno bolsonarista, com as suas pautas regressivas, autoritárias, e com o fortalecimento da direita partidária e direita social, quero dizer direita partidária e direita social, um conceito que eu tirei lá do nosso irmão Tasso Genro. Tasso Genro teve aqui uns 8 anos atrás, a gente participou de um debate, ele utilizou esse conceito e falei, gostei, vou utilizar, que é exatamente isso, né? Você tem uma direita partidária fragmentada e a direita social, que é um conjunto de um looping meio que, um looping autoritário, um looping difuso, que segue aí segue uma pauta de costumes e vive na cauda, né, dessa direita partidária. Considerando essa direita partidária e direita social, qual seria o impacto na América Latina e suas influências no conjunto das nações latinas? Quer dizer, a direita brasileira está fazendo casa no conjunto da direita partidária e social na América Latina? Assim, irmão Juca, porque, primeiro, pela importância política, econômica e social que tem o Brasil na América Latina e no Caribe, né? O Brasil é um país desenvolvido ou em desenvolvimento, com um potencial enorme, é o país mais populoso, e junto com a Argentina e a Colômbia formam, vamos dizer, e o México também agora, e o México também sempre foi um país bastante desenvolvido, bastante promissor, com muito potencial, mas o Brasil ele ocupa uma liderança meio que natural na América Latina e no Caribe, e tanto para o bem como para o mal. Então, o fato de nós termos um presidente da República como o Jair Bolsonaro, que defende as ideias que defende, e que busca organizar uma extrema-direita partidária. Ele ainda não conseguiu isso, organizar a extrema-direita partidária, né? Ele está tendo dificuldade em relação a isso, mas não quer dizer que ele não vá conseguir mais do que isso, não quer dizer que outros de outros países não estejam vindo ajudá-lo. Recentemente, na véspera do dia 7 de setembro, teve aqui um assessor daquele ideólogo da extrema-direita mundial, Steve Bannon, numa conferência lá, até esqueci o nome, conferência, sei lá, CEPAP, uma coisa assim, e que o Steve Bannon é um dos ideólogos, né, dessa nova extrema-direita mundial, e esse cara veio aqui, participou da conferência, e o Supremo, inclusive, quando ele estava saindo, tomando avião, ele foi temporariamente detido para explicar o que ele veio fazer no Brasil, porque havia uma suspeita dele ter vindo ajudar financeiramente o próprio movimentação do dia 7 de setembro, né? Mas isso trouxe à luz a importância que o Brasil e a extrema-direita e a direita fascista e conservadora simbolizada pelo Bolsonaro tem para a América Latina e para o Caribe, né? Esse Steve Bannon, inclusive, ele disse uma coisa recentemente, ele diz o principal fato que deve nos preocupar em 2022 é uma possível eleição do Lula no Brasil o ano que vem, para mostrar a importância que tem. O Bolsonaro, a gente considera ele uma pessoa tosca, vamos dizer assim, né? Mas as ideias que ele defende, apesar dele ser essa pessoa tosca, são ideias que chegam a um público, hoje, felizmente, aqui no Brasil, menos do que ele já teve em outros momentos, mas muito mais que nós gostaríamos, como um país civilizado, como um país moderno e contemporâneo, mas como ele é presidente de um país com a importância geopolítica, econômica e estratégica, acaba tendo muita influência. Mas não é só ele, né? O presidente da Colômbia, o Ivan Duque, é também um expoente dessa extrema-direita.
um pouco menos o Sebastián Piñera, do Chile, ele é um cara mais de direita, não é extrema-direita, mas se alinha, né, vamos dizer, com as políticas que esses governos do Brasil e da Colômbia defendem. O presidente do Uruguai também, o Lacalle Pou, não é extrema-direita, mas, do ponto de vista de projeto político, econômico para o seu país e para a região, compartilha dessas mesmas ideias, com nuances, né? O presidente do Uruguai e o presidente do Chile não defendem essa pauta regressiva, conservadora em outros aspectos, né? Mas o que interessa é que no modelo político, econômico e social eles têm identidade. E o fato de o Brasil ser governado por um expoente, né, desse ideário fortalece. Mas não quer dizer que sejam favas contadas, né? Por que eu digo isso? Porque eu vejo na América Latina nós tivemos um período bem importante de progressismo em muitos países, né? Argentina, Uruguai, Chile, Equador, teve o Uruguai com o Tabaré Vázquez e o Mujica, Argentina com o casal Kirchner, o Equador com Rafael Correa, a Bachelet no Chile, a Bolívia com Evo Morales, a Venezuela, com todos os problemas que a Venezuela tem, com Chávez e agora com o Maduro, o próprio Brasil, o Panamá, que foi governado por um partido progressista, a República Dominicana. Enfim, nós tivemos uma época em que governos com esse perfil progressista ganharam muitas eleições e trouxeram a América Latina para um novo patamar. Depois, por diversas razões, ou perdemos eleições, foi o caso da Argentina, foi o caso do Uruguai, ou então, no caso do Brasil, Honduras, Paraguai, teve golpes, ou da Bolívia, que depois retomou rapidamente. Mas isso, hoje, quando eu olho para os países, eu vejo que os povos, através de diferentes organizações, às vezes de partidos políticos, mas por meio de sindicatos, de centrais sindicais, de movimentos populares e sociais, movimentos ambientais, vêm se organizando, vêm debatendo, vêm se mobilizando contra esse projeto neoliberal, contra essa pauta conservadora, e vem, em alguns casos, ganhou eleições, o caso da Argentina, Bolívia, agora recentemente no Peru, outros perdeu, que foi no caso do Equador, mas você vê que não é só ganhar a eleição, é também a organização da sociedade, como o Juca mencionou, 207 anos dessa loja que lutou pela independência, quer dizer, é uma organização da sociedade brasileira importante. E há muitas organizações das sociedades latino-americanas que têm se colocado contra esse projeto conservador e principalmente de extrema direita, e que às vezes resulta em alteração de correlação de força, o caso do Peru, da Bolívia e anteriormente da Argentina e do México, que é governado também por um presidente muito progressista, o López Obrador, e além disso, mobilização mesmo, né? Conscientização da sociedade através desses movimentos. Então, embora a extrema-direita ela se fortaleceu nesse último período, por outro lado, também da ala progressista da humanidade, vamos dizer assim, há uma luta importante de resistência que, em alguns casos, consegue avançar, alterando a correlação de forças nos países, outros não, mas faz parte da luta democrática e da democracia, né? A gente pode dizer que é um fenômeno em curso ainda também, né, Mônica? Exatamente. A gente não está num patamar que, digamos assim, quem venceu? Não temos essa resposta. E talvez a gente nunca tenha, porque é uma coisa fluida, é uma coisa que muda de acordo com o tempo também, né? Esse fluxo, me parece, né? Não sei. Não há uma lei da natureza que diz que primeiro tem um ciclo progressista, depois um ciclo conservador necessariamente. Não é como a lei da gravidade. Isso depende da dinâmica social de cada país, da luta dos povos, da organização, do debate de ideias, como vocês fazem. Isso é muito importante, gente. O Fidel Castro, ele tem uma palestra que ele fez acho que em 1990,
eu não me lembro bem o ano, em que ele diz o seguinte: vocês sabem que a esquerda, em determinados momentos da América Latina, ela optou pela luta armada, pela batalha literal, vamos dizer. Mas depois de uns anos, o próprio Fidel ele faz uma palestra para jornalistas e cientistas da academia e gente da universidade, e ele diz o seguinte: olha, nós estamos entrando numa época em que a batalha mais importante que a humanidade deve livrar, deve conduzir, é a batalha das ideias. E não, ele estava meio que não se contrapondo, ele estava dizendo, passou aquela fase daquele outro tipo de batalha, agora é a batalha das ideias, né? Que hoje a gente chama de disputa de narrativa, né? Quantas vezes a gente não usa esse termo? Mas é isso que faz com que a humanidade progrida, a disputa de ideias, a batalha das ideias, né? Então, não tem uma luta natureza. Defende o professor Gessé, né? O professor Gessé Souza, ele defende justamente essa tese. Um grande intelectual, admiro muito ele. Ele defende justamente essa tese que a gente está numa batalha de ideias e a batalha de ideias é fundamental na definição dos rumos da sociedade, que leva a uma determinada classe social a defender ideias que vão contra seus próprios interesses. Bom, eu queria passar a palavra para o irmão Alexandre Moraes. O irmão Alexandre é da loja Francisco Chagas Barros, aqui de São Paulo. Irmão Alexandre? Boa noite, irmão. Boa noite, irmãos. Mônica, boa noite. Obrigado pela atenção. Eu estava entrando em contato com você em relação ao bate-papo de hoje. Muito obrigado, viu? Desculpa te incomodar, mas é que a gente estava preocupado. Isso é muito importante, a gente ficava, bom, e agora? Será que ela vem? Desculpa a brincadeira. Boa noite. Eu tenho duas questões para você. Eu estou muito feliz aqui porque eu estou vendo meu irmão afilhado aqui, o Neemias. Tudo bem, Neemias? Boa noite. Estou feliz com isso, hein? Na maçonaria a gente tem afilhados. O Neemias é meu afilhado. Estou muito emocionado por isso. Ele é meu afilhado. Sim, ele falou para mim, se tiver com problema com a Mônica, eu posso ajudar. Não sabia que a ajuda era tão fácil assim. Eu tinha falado com ele antes. Mas tudo bem. Prazer. Deixa eu te fazer as duas. Eu tenho duas questões, na verdade. Eu acho que são só duas, vai. Eu vou fazer as duas questões e depois você, por favor, responda. Não é nada do outro mundo também, não. São questões históricas, na verdade. Eu sou formado em História e eu queria fazer duas curiosidades minhas. Até porque elas têm a ver, na minha opinião, com esta fantasia da direita, da extrema-direita sobre o Foro de São Paulo, tá? Tanto uma como... A segunda, não. A segunda é mais atual. A primeira é mais específica sobre essa fantasia, né? O que eu queria entender é o seguinte, você teve a crise na Bolívia e teve a questão do Evo Morales, tá? Ele saiu. A minha pergunta é, e eu assisti às suas palestras no YouTube, no Opera Mundi, com o Breno, tá? A minha pergunta é, em que medida o Foro de São Paulo conseguiu, como ele é uma comunicação global entre os partidos dos países da América Latina, o Foro de São Paulo, de alguma forma, ajudou o Evo Morales a sair da Bolívia, ou fazer algum enfrentamento, alguma defesa, entendeu? Porque tem sempre aquela coisa da fantasia da extrema-direita. Não, o Foro está lá, agora nós vamos fazer uma manifestação em tal lugar. Por exemplo, hoje, coincidência feliz para mim, eu estava saindo do meu tribunal, vindo para cá, eu parei um minuto para olhar as últimas notícias, teve uma mega manifestação de greve geral em Montevidéu, em Uruguai. Isso. Vai ser a minha próxima pergunta, inclusive, sobre o Uruguai. Então, eu queria saber, assim, o que aconteceu naquele momento inicial? O Evo saiu da Bolívia, aquela coisa toda, aquele início ali. Vocês tiveram alguma participação efetiva? Foi só troca de informação? Se você puder discorrer, eu agradeço. Se você não se incomodar, eu já vou fazer minha segunda pergunta e aí você já responde as duas, ok? Vai ficar fácil para ti. A minha segunda pergunta é o seguinte, falando agora do Uruguai. Eu tive no Uruguai como deputado federal maçônico, há anos atrás, eu tive o prazer de conhecer o filho mais novo
do Tabaré Vasques. Agora eu não me lembro o nome. Ele é maçom também, ele era, enfim. Eu tive o prazer de visitar a loja, que ele é o membro da loja. O próprio falecido presidente era maçom também, não me lembro agora a loja dele lá no Uruguai. Peguei essa certa intimidade, tenho conhecidos no Uruguai que são maçons. A minha pergunta em relação agora ao Uruguai, e tem a ver também com o fato da maçonaria lá ser muito forte e ser bem mais liberal do que a nossa aqui, é a seguinte: hoje, atualmente, nesse movimento grevista lá em Montevidéu e no Uruguai, existe alguma, fora a troca de informações, existe alguma força, vamos dizer assim, falando agora na versão fantasiosa do pessoal da extrema-direita, do Foro de São Paulo em Montevidéu ou em Uruguai como um todo? Bom, basicamente era isso, tá? Obrigado, querido. Vamos lá. Bom, Alexandre, muito obrigada pelas perguntas. Sabe por quê? É a maneira pela qual a gente desmistifica tudo isso, né? E veja que coincidência, você entrou em contato comigo e é padrinho, não sei se fala assim, o Neemias... Eu sou padrinho do Neemias. É afiliado e o Neemias é da minha família, né? Na verdade, ele é da minha família, é meu cunhado, mas a gente se conhece há quantos anos, né, Neemias? Milhões de anos. Nem vamos falar aqui, que não vem ao caso. Vamos. Mas, olha, sobre a Bolívia, olha, a única coisa que nós fizemos sobre quando aconteceram aqueles fatos na Bolívia foi a gente divulgar o que estava acontecendo, porque o que aconteceu? O Evo Morales... ele e o partido dele, eles ganharam um referendo, eles perderam um referendo, uma coisa lá há 5, 6 anos atrás, sobre o tema da reeleição, da terceira reeleição do Evo. Aliás, uma reeleição, segunda reeleição. Eles perderam e depois o partido dele resolveu recorrer à Suprema Corte de lá, dizendo, olha, essa lei, essa Constituição que vocês que nós temos e que deu nisso, na verdade, nós acreditamos, e fizeram um arrazoado jurídico lá, nós acreditamos que o Evo tem o direito de se recandidatar mais uma vez. E a Suprema Corte entendeu que assim seria. Então, ele se candidata. Isso foi polêmico lá entre eles, e nós, do Foro de São Paulo, nós não nos metemos. São decisões de cada partido, de cada país. A gente não diz, olha, isso está certo, isso está errado, porque também, quando chegar a nossa vez, nós não vamos querer que eles se metam, né? Por exemplo, se de repente falarem, o Ciro Gomes é melhor que o Lula, PT, por que vocês não apoiam o Ciro Gomes em vez de apoiar o Lula? Nós não vamos gostar, certo? Então, nós temos cada partido, cada dirigente partidário tem a sua opinião, mas respeita lá o que eles fizeram. E, principalmente, a decisão do povo. De qualquer maneira, ele ia ter uma eleição, e se ele não fosse eleito, o próprio povo resolveria esse problema. Bom, ele ganha a eleição, mas, no meio dessa eleição, o que acontece? Tinha uma fortíssima organização, e lá de extrema-direita, fazendo toda uma pressão, dizendo que tinha fraude. Com isso, organizou uma espécie de um levante policial militar e militar também. Tanto é que o Evo Morales ele resolve renunciar e sair do país porque o alto comando de uma parte das Forças Armadas que, até um determinado momento, eram leais a ele, pediram para ele renunciar, entre parênteses. Nunca nós vamos saber exatamente, talvez daqui a 100 anos, exatamente como é que foi esse pedido, né? Pode não ter sido exatamente assim tão suave. E ele resolve renunciar, e com isso se estabelece um período muito difícil de luta de rua, porque as pessoas que fazem parte do partido do Evo Morales, que chama MAS e PSP, são pessoas que pela primeira vez na vida, muitos são indígenas, de diversas tribos deles, mas que pela primeira vez na vida tiveram cidadania, se organizaram em partido, em sindicato. Essas pessoas foram para as ruas defender o Evo Morales, e a polícia militar e o exército saiu atirando, matando.
Então, governos progressistas, como o governo do México e o governo argentino, preocupado com a vida do Evo Morales, se mobilizaram, esses dois governos, para retirar o Evo Morales de lá em segurança, porque ele corria o sério risco de ser assassinado, né? E ele renuncia, inclusive, porque ele disse: eu não quero um banho de sangue aqui na Bolívia. Bom, ele renunciou, foi feita uma operação que vocês nem imaginam, a gente não sabia, a gente sabia que tinha uma operação, porque saiu em todos os jornais, uma operação para o avião da Força Aérea Mexicana descer na Bolívia, pegar o Evo Morales, atravessar o espaço aéreo de outro país, descer na Argentina, aquela coisa assim de filme. Acho que algum cineasta algum dia vai fazer um filme sobre isso, e ele se exila na Argentina. Depois, ele foi para o México, depois ele se exila na Argentina. Bom, o que aconteceu? Com a saída do Evo Morales do país, a população o Evo tinha ganho a eleição, não havia fraude. E quem também contribuiu muito para criar essa disputa, essa narrativa de que tinha havido fraude foi a OEA, o secretário-geral da OEA, o Luiz Almagro, que é um uruguaio, era nosso amigo, nós apoiamos ele para secretário-geral da OEA, e ele solta lá um documento da OEA dizendo que havia muitos indícios de fraude, isso que detona assim, a violência. Então, começou a ter uma situação de violência brutal na Bolívia. Vocês viram, né? Tinha cenas, eu não sei se vocês viram, mas cenas pegaram uma prefeita indígena de uma cidade, dentro lá da prefeitura, arrastaram ela pela cidade, cortaram os cabelos dela, pintaram o rosto dela com tinta vermelha. Foram cenas assim horripilantes, horríveis, horríveis, horríveis. Então, isso se estabeleceu lá, se consolida um golpe policial militar e uma das senadoras, a Jeanine Áñez, assume o governo. E, como havia muita luta de resistência durante esse governo golpista, a polícia militar e as forças armadas foram para cima, né? Morreu muita gente. Recentemente houve o relatório da Comissão de Expertos de Direitos Humanos, que foram lá na Bolívia, porque houve 2 cidades que houve 2 massacres de populares, de pessoas comuns que estavam lutando contra esse golpe. E está comprovado, né, agora, e encaminharam isso para os órgãos de direitos humanos internacionais, para a ONU e tudo mais. Bom, e se estabeleceu um regime de força. Só que o povo da Bolívia, uma parte do povo aceitou, uma parte minoritária, mas a maioria não, e continuaram se mobilizando. Nós, do Foro de São Paulo, a única coisa que nós fizemos foi, primeiro, nos solidarizarmos com o Evo Morales pela situação que ele viveu, de quase ter sido executado pelas forças golpistas. Segundo, saudamos o governo do México e da Argentina por terem salvo uma pessoa, a vida de uma pessoa, e não só dele, de ministros também, que estavam na mesma situação que queriam fazer com a prefeita e com o próprio Evo Morales. E terceiro, fizemos muita denúncia internacional do que estava acontecendo. Olha, na Bolívia houve um golpe, não houve fraude, e ficou um tempo essa disputa de narrativa, teve fraude, não teve fraude, talvez por causa daquela história da segunda reeleição do Evo, né? Nem sempre a gente acerta, né, gente? Às vezes os partidos erram, nós erramos no governo. Talvez não tenha sido uma boa coisa, mas isso foi a decisão deles, do Evo disputar essa eleição. Mas o fato é que nós não temos, como Foro de São Paulo, não temos como organizar um povo. O povo se organiza a partir dos seus próprios instrumentos. Tal seria se nós, do Foro de São Paulo, pudéssemos organizar uma movimentação de resistência na Bolívia, no Peru, no Chile, em todos os lugares. O que nós temos são nossas ideias, nossas ações de denúncia, de solidariedade, porque, às vezes, só a gente está denunciando nesse mundo globalizado, poucos difundem essas informações e essas notícias. E
O que acabou acontecendo foi que, nesse processo de luta do povo e de resistência do povo, a Central Obreira Boliviana, os golpistas não queriam convocar novas eleições, e aí houve uma fortíssima mobilização da Central Obreira Boliviana, que é a Central de Trabalhadores, uma forte mobilização para forçar o governo a chamar as eleições, conseguiu impor essa derrota ao governo golpista. O governo golpista chama as eleições, essas eleições se realizam no final de 2020, depois de toda essa confusão de pandemia, etc., e o Evo Morales não se candidata e escolhem lá entre eles um outro candidato a presidente do mesmo partido do Evo, que é o Lúcio Arce, o Luiz Arce. E ele ganha a eleição, e ganha bem ganhado. E nessa segunda eleição de 2020, o que acabou acontecendo foi que houve um conjunto de observadores eleitorais internacionais muito grande. Por quê? Porque, como deu toda aquela confusão no ano anterior, dessa vez a ONU mandou representante, o Alto Comissariado de Direitos Humanos, a União Europeia mandou, organizações estadunidenses mandaram observadores eleitorais, justamente porque já tinha acontecido toda aquela confusão sob a desculpa de que teria havido fraude nas eleições anteriores. E esses observadores internacionais atestaram que o Lúcio Arce ganhou, e ganhou bem ganhado, inclusive naquelas localidades onde a OEA tinha dito anteriormente que, pelo fato do Evo ter tido 80%, 85%, era um indicativo de fraude, o Lúcio Arce ganha mais ou menos com o mesmo percentual, 80%, 85%, comprovando que a tese da fraude era uma fraude, a tese da fraude. Então, o que a gente fez foi ações de solidariedade, de divulgação, de articulação com pessoas de direitos humanos, por exemplo, o Prêmio Nobel da Paz, o Adolfo Pérez Esquivel, a gente acionou ele para ele dar declarações, para ele acompanhar o processo. Ele esteve aqui quando o Lula estava lá em Curitiba. Então, essa foi a nossa ação na Bolívia. Nós não temos condição de fazer nada muito diferente disso, viu, Alexandre? Não temos nenhum... Como disse diz que teve uma conversa na Segunda Guerra, né, que alguém falou, não, mas o Papa é o homem mais poderoso do mundo. E alguém perguntou, tá, mas quantas divisões militares tem o Papa? Nenhuma. Né? Nós não temos divisões militares. Não foi também o Foro de São Paulo que mandou um helicóptero resgatar o Evo com a corda e disfarçada? Não foi. Não, foi o governo do México e da Argentina. Sobre o Uruguai, Alexandre, olha, o Uruguai foi governado pelo Tabaré, depois pelo Mujica e depois pelo Tabaré Vázquez de novo. O Tabaré era uma pessoa incrível, incrível. Assim, eu tive a sorte de conhecê-lo pessoalmente, nunca pude imaginar que ele era maçom também. E uma pessoa incrível. Quando ele faleceu, o Uruguai, já fora da presidência, ele estava doente, o Uruguai parou para assistir o cortejo dele. Né? Foi assim, uma gratidão, um amor do povo uruguaio pelo Tabaré, que era uma figura assim, que vai fazer muita falta para a humanidade. A Frente Ampla, que é um partido político composto por outros pequenos partidos, alguns grandes, outros pequenos, mas é uma frente partidária, disputou a eleição e o Lacalle Pou, do partido adversário, ganhou. E eles perderam, que é o partido do Tabaré, do Pepe Mujica. O nosso candidato da Frente Ampla lá chamava Daniel Gonçalves, eu acho. Ficando velha, a gente perde os nomes. Mas, enfim, perdeu por pouco, mas perdeu. E o Lacalle Pou, novo presidente, foi para cima com uma pauta neoliberal total. Apresentou uma proposta, um projeto de lei com 700 artigos, mudando tudo dos 15 anos de governo da Frente Ampla, em termos de saúde, de educação, de privatização da água, de volta da privatização da água. Ele é quase uma nova Constituição, e ele apresentou como um projeto de lei. E aí os partidos políticos se organizaram, porque a Constituição uruguaia ela prevê o seguinte: se você consegue um X número de assinaturas de eleitores pedindo um referendo, um plebiscito sobre uma lei, você consegue
obrigar o Estado a fazer um plebiscito ou um referendo sobre a lei. O Lacalle Pou aprovou a lei lá no Congresso deles, mas os movimentos sociais, a CUT deles lá, que chama PIT-CNT, lá é uma CUT mesmo, é uma central única, eles não têm mais do que uma, chama PIT-CNT, foi muito importante, né, no processo aí de coleta de assinaturas, eles conseguiram as 500 mil, sei lá quantas assinaturas, e estão pressionando o governo a fazer esse referendo. E essa movimentação de hoje foi uma movimentação, uma mobilização, uma greve geral, chamada pelos sindicatos, pela CUT deles lá e pelos sindicatos. Não foi chamada pela Frente Ampla nem por partido político, né? Até porque partido político não chama greve, não é papel de partido político. A gente apoia, né, quando é o caso, mas a gente não organiza. Quem organiza está aí o Paulão, presidente da Confederação dos Metalúrgicos da CUT, que é um grande organizador da classe trabalhadora. Vocês é que organizam, embora ele é o nosso secretário sindical do PT também. E, se Deus quiser, vai ser deputado federal ano que vem, né, Paulão? E hoje houve essa mobilização, essa paralisação geral no Uruguai, chamada pelos sindicatos, contra essas reformas que o Lacalle Pou aprovou no Congresso. Eu não me lembro bem se essa paralisação tem a ver com a chamada ou não do referendo plebiscito. Eu perdi um pouco as informações, porque também é tanto país, está acontecendo tanta coisa, às vezes eu perco o pé de um ou outro. Mas eu sabia que hoje ia ter essa mobilização geral contra essa política econômica e social do Lacalle Pou, que é para fazer, como eles dizem, fazer triças de tudo, ou fazer em pedacinhos tudo que o Tabaré e o Pepe Mujica e, de novo, o Tabaré construíram naquele país. E o Uruguai é um país maravilhoso, né? Você que conhece lá, sabe, é um dos países mais civilizados, assim, e educados. É incrível o Uruguai. Daniel Martins foi o candidato. Daniel Martins, exatamente. Frente Ampla. Agora quero passar a palavra para o irmão Marcelo Cruz, que está em Fortaleza, no Ceará. E no Ceará não existe frio, não é mesmo, Marcelo Cruz? Sem dúvida. Me ouvem bem? Boa noite, Mônica. Boa noite, irmãos e irmã. Antes de mais nada, deixar um registro aqui, que nós, aqui do Ceará, nesse momento, nós somos 4 nesse encontro, e o meu padrinho em maçonaria, que é o Marcos Fregatti, está conosco também. Para mim é uma grande, grande felicidade. E vamos lá, então. Mônica, boa noite, muito obrigado por estar conosco nesse momento. É algo muito simples, só que nós vamos sair do sul do continente, vamos subir um pouco, tá? A visão ou a posição do Foro de São Paulo em relação ao bloqueio estadunidense contra Cuba, que nós temos hoje, se não me engano, mais de 62 anos de Revolução Cubana, bem como a Venezuela. Qual a visão e a posição do Foro de São Paulo em relação a esse contexto de bloqueio literal que os Estados Unidos faz, os estadunidenses fazem em relação a esses países e a esses povos irmãos? Obrigada pela pergunta, viu, Marcelo? Porque essa é uma das principais questões que tem a ver com aquilo que eu estava falando do imperialismo e do multilateralismo, né? Primeiro, a nossa opinião, a nossa posição como Foro de São Paulo, nós somos contra o bloqueio a Cuba, Venezuela e a qualquer outro país, porque a maneira pela qual, primeiro, nós defendemos o multilateralismo, a maneira pela qual os países devem se relacionar e discutir, divergir ou fazer acordos, não é com medidas coercitivas unilaterais, né? Não interessa se um país do tamanho dos Estados Unidos contra uma pequena ilhazinha de 11 milhões de habitantes, que é o que Cuba é, né? Então, só essa dimensão já mostra a desproporção, a assimetria brutal que existe nesse bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba, que impede Cuba de comprar insumos, de ter troca de peças de reposição na sua
pequena indústria, incipiente indústria, de ter insumos para medicamento, para vacina. E Cuba, na saúde, Cuba faz milagre, gente. Eu não consigo nem assim, dimensionar o esforço daquele país e daquele povo no que diz respeito à saúde. Quando eu sou psicóloga, trabalhei na saúde pública, uma época eu fiz um curso de saúde pública, e lá eu fiquei sabendo que Cuba, isso faz muitos anos, gente, Cuba tinha desenvolvido a melhor técnica de transplante renal. E, na época, faz uns 20, 30 anos. Falei, nossa, que coisa! Não sabe por quê? Eles não conseguem importar peças para as máquinas de hemodiálise, então eles têm que ter uma saída. Então, eles desenvolveram uma técnica cirúrgica na época, né? Isso já faz muito tempo. Mas para vocês verem a dimensão do que é esse bloqueio. Então, é injusto, não é só com Cuba, agora também com a Venezuela, e já teve contra o Irã. Bom, exemplos aí de medidas coercitivas e sanções econômicas não faltam. E nós, como o Foro de São Paulo, somos contra todas elas. Nós defendemos o multilateralismo, a construção de consensos de cooperação, de preferência através dos organismos multilaterais, como a própria ONU, ou a CELAC, que agora existe na América Latina, ou a Unasul, ou outros milhares de mecanismos que existem de concerto entre as nações, né? E uma outra coisa assim, muito evidente é por que é que os Estados Unidos daquele tamanho têm a ver com o jeito com que uma ilhota de 11 milhões de habitantes resolve viver. Se eles acham que é o melhor o socialismo do jeito deles, ótimo. Se eles querem outro sistema, eles que se organizem. É o povo que tem que decidir o caminho. Então, nós também defendemos a autodeterminação de cada povo, né? Então, se os cubanos e as cubanas resolverem mudar o sistema, eles mudarão, gente. Eles mudarão, porque não adianta vir de fora para dentro. Isso não existe. Vê o que aconteceu no Afeganistão. Os Estados Unidos ficou 20 anos no Afeganistão. Em 40 minutos, o Talibã voltou. Por quê? É porque é artificial. Os Estados Unidos e nenhum outro país tem que se meter em qualquer país. O Afeganistão e o desastre do Afeganistão tem a ver com essa postura imperialista, de intromissão, né, de querer mandar na vida dos outros dos outros países por interesses econômicos ou ideológicos, porque no caso de Cuba é meramente ideológico. O que Cuba tem que tanto interessa para os Estados Unidos? No Afeganistão tem minério não sei qual, mas em Cuba não tem, gente, não tem. É meramente disputa política, ideológica. A mesma coisa na Venezuela, embora na Venezuela haja interesses econômicos, porque lá é a maior reserva de petróleo do mundo, ponto, né? Mas agora, graças a Deus, está rolando um processo de negociação entre o governo da Venezuela e a oposição do Guaidó, aquele que tinha se autodeclarado presidente da República, numa outra loucura, né? Está rolando um processo de negociação no México, auspiciado pela Noruega, mediado pela Noruega, que tem uma grande tradição de mediação, não é à toa que os acordos de Oslo foram lá em Oslo, que é a capital da Noruega. Então, acho que lá vai rolar um acordo que vai permitir que a Venezuela supere essa crise brutal, inclusive possa, nesse processo de acordo, levantar essas sanções econômicas dos Estados Unidos contra eles. Agora, as sanções são injustas, né? O próprio secretário-geral da ONU, que é o português Antônio Guterres, logo no comecinho da pandemia, ele fez uma fala muito bonita. Ele disse, olha, nós não somos a favor de guerras, nós somos contra as guerras, nós somos contra as sanções econômicas, contra esse tipo de medidas unilaterais coercitivas. Vamos aproveitar que, infelizmente, temos uma pandemia e vamos suspender tudo temporariamente, para a gente poder, como humanidade, enfrentar a pandemia. Depois, aí a gente vê como é que faz. Aí depois a gente começa a conversar e tenta conversar, né? E não guerrear,
sobre as principais divergências dos países do mundo. Infelizmente, não conseguimos, né? Mas ele é um batalhador, esse secretário-geral, o Antônio Guterres, né? É um batalhador da paz, da cooperação, do multilateralismo. A gente vira e mexe, cita ele nos documentos do Foro de São Paulo. É uma personalidade pública mundial que precisa ser valorizada e precisa ser divulgada, né, para que todo mundo conheça o que ele diz, o que ele pensa. Mas é isso. Obrigada, viu, pela pergunta, Marcelo. Meus irmãos, minha irmã, meus caros amigos, a gente está quase em cima do nosso horário, mas ainda dá tempo de fazer mais uma ou duas perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta para a Mônica, a hora é agora. Irmão Neemias? Irmão Neemias está com o microfone fechado? Irmão Neemias, por favor. Queria fazer. Bom, Mônica, primeiro, prazer falar com você aqui, né? Já falamos, você já comentou a nossa relação. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. Não é? Nós temos, você acabou de falar da Noruega, acabou de falar recentemente, o comentarista da Globo News, o Guga Chakra, postou um Twitter falando do avanço das esquerdas, né, na Europa, a possibilidade de vitória nas eleições, agora até da Alemanha, né? Nós temos os países escandinavos todos, Portugal, você tem a Nova Zelândia, a Austrália, países com governos com tendência de centro-esquerda. Não é? E, por outro lado, temos essa situação aqui do Brasil, essa situação do embargo econômico de Cuba, que você acabou de mencionar e tudo. Eu queria que você falasse, diante dessa coisa recorrente da extrema-direita brasileira de falar no comunismo, um discurso tão retrô, né, para falar o mínimo, um discurso mofado, não é? Mas que pega em alguns grupos menos esclarecidos ainda e que essa extrema-direita tem se aproveitado disso. No mundo, numa situação que nós temos hoje, como é que você avalia, quais as possibilidades que você avalia em relação a tudo isso que nós estamos vendo? Se você é otimista, tanto em relação ao Brasil, não é? Nós vivemos, como você disse, na América Latina, um período de ascensão dos governos de esquerda, depois um período de derrotas, e qual é a sua visão para o futuro, né, imediato, aí na América Latina principalmente? Lembrando também que esses desejos de uma América Latina solidária, né, tudo construídos ao longo de décadas, né, eles são desejos que começaram aí com maçons, né? O Simão Bolívar era maçom, o San Martín era maçom também, não sei se você sabe, argentino, né? Sabia, não? É verdade. Assim como o nosso Dom Pedro I, apesar de tudo, também era maçom, né? Mas são duas lideranças que estão entre os libertadores da América Latina e que marcam esse desejo de uma América, do pan-americanismo, né? Estão nas origens da maçonaria do continente. Anita Garibaldi também era maçom. Que bom. E o Garibaldi iniciou a Anita. Isso aí. E aí é um aspecto interessante da maçonaria feminina que eu pouco conheço, mas é importante saber. A minha é mista. Obrigado. Então, Mônica, é isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que você vê para esse futuro imediato aí, como nós podemos aproveitar essa onda de ascensão, ou de reascensão, assim, da centro-esquerda, da esquerda, de modo geral, no mundo, para fazer com que esse suspiro aí seja apenas um suspiro da extrema-direita, não é? Que ainda está resistindo em alguns países da Europa, a gente sabe, os casos da Hungria, né, da Polônia, enfim, foi derrotado recentemente com o Trump nos Estados Unidos, mas que permanece lá, aquele trumpismo fervoroso ainda deixou muita sequela naquele país, e aqui no Brasil, como todos sabemos. É isso, obrigado. Olha, Neemias,
Eu fiquei muito feliz, o Simão Bolívar, San Martín, a Anita Garibaldi, que legal. Eu estou conhecendo de alguns anos para cá a vida do Simão Bolívar, uma vida interessantíssima, né? Interessantíssimas ideias. Legal saber disso, vou me interessar mais por esse tema da agora para frente. Olha, eu tenho um misto de otimismo com um certo realismo, sabe, Neemias? Eu acho que, primeiro, eu sou otimista em relação a que nós vamos superar muitas coisas ruins que nós estamos vivendo, né? Eu tenho essa esperança, e não é só não é um ato de fé ou de crença, mas é o que eu vejo, dos povos lutando, se organizando, as pessoas buscando. Eu acho que você tem um ascenso desse ideal mais conservador, mais feio da humanidade, mas não é que ele não existia antes, né? Talvez já existisse esse pensamento de extrema-direita, que hoje a gente chama de bolsonarismo aqui no Brasil, mas essas pessoas tinham vergonha de falar, né? Não se organizavam, não se expressavam. Então, não quer dizer que talvez a novidade para nós, que temos ideias progressistas e humanitárias, a surpresa seja ver pessoas defendendo isso. De fato, às vezes eu fico muito chocada com o que eu ouço algumas pessoas falarem, sim. Mas não quer dizer que elas não pensavam isso antes. Talvez já pensassem que não sabia, era eu e eles não falavam, né? Então, pela luta concreta dos povos, pela batalha das ideias, eu sou otimista e eu vejo isso acontecendo em muitos países. Eu já dei esses exemplos aqui na América Latina, mas o Neemias mencionou na Alemanha o SPD, que é o Partido Social Democrata Alemão, que ficou muitos anos, apoiou a Merkel, que é de direita, mas não é de extrema-direita, e na pandemia teve um comportamento super anti-neoliberal, né? Ajudou a liberar recursos na União Europeia, que tinha alguns dogmas que eram quase que intocáveis e caíram todos. Por exemplo, Portugal, quando o PS ganhou a eleição lá, o Antônio... não chama Antônio, mas, enfim, o presidente, ele é secretário-geral e presidente da República, se via às voltas com ser sancionado pela União Europeia, porque o déficit público dele ia ser 3,8 naquele ano, e, no máximo, a União Europeia exigia só permitia 3,6 de déficit público ao ano. Ele ia sofrer sanção. Agora, tudo mudou. A própria União Europeia mudou o regramento, relaxou esses dogmas neoliberais e propiciou recursos e fez um imenso pacote de financiamento de infraestrutura para muitos países europeus. E não é à toa que, por isso, a Merkel ajudou nisso. Mas é por isso que o Partido Social Democrata Alemão ele volta a crescer nas pesquisas, porque a política que a Merkel fez foi a política da social-democracia, não foi da direita neoliberal, mesmo que não seja extrema-direita, frente à situação. Então, o povo alemão sabe que aquela política não é da Merkel, que é do Partido Social Democrata Alemão, e provavelmente o Partido Social Democrata ganhe essas eleições. Lá é sistema parlamentarista, então, se o candidato lá chegar a 35%, ele tem, dos votos, ele tem condição de fazer uma aliança e passar a dirigir o país. A mesma coisa em Portugal, o Antônio Costa, me lembrei agora, está indo muito bem. Na Espanha, o Pedro Sánchez, que é do Partido Social Obreiro Espanhol, o PSOE, que é a social-democracia de lá, em aliança com o Podemos e com o Partido Comunista Espanhol, governam aquele país e está melhorando muito a vida daquele povo. Na França, a expectativa daquela prefeita de Paris se candidatar a presidenta da República, aquela que deu um prêmio para o Lula logo que ele saiu de Curitiba, foi lá receber o prêmio de Direitos Humanos, ela tem grande chance de ganhar a eleição lá. Então, você vê que há boas notícias nessa disputa no mundo. Agora, eu acho que esse ideário conservador de extrema-direita
ele ainda vai perdurar por algum tempo, porque talvez essas pessoas já existissem e elas não tinham coragem de se expressar, e hoje se expressam. Ontem, eu falando com uma liderança latino-americana, essa pessoa me dizia o seguinte: Mônica, você viu que aquele partido de extrema-direita espanhol, Vox, fez um giro latino-americano, e no México eles estão querendo organizar um Foro de Madrid para se contrapor ao Foro de São Paulo. Você não acha que o Foro de São Paulo tem que se pronunciar sobre isso, um foro de extrema-direita? Falei, não, nesse momento não, eles querem se organizar, é melhor que se organizem do que fiquem nas catacumbas das empresas, das instituições. É bom que eles se organizem publicamente, que debatam as suas ideias e que tragam à luz da democracia e do debate público essas ideias, porque eu acredito nas ideias que eu defendo. Acho melhor eles terem uma expressão pública ao invés de ficarem manipulando forças armadas, empresas, redes sociais, que é nas catacumbas que influencia as pessoas, e muitas vezes as pessoas... Imprensa, né? Então, é assim que eu penso, Neemias. Eu acho que a luta continua e eu sou otimista. É isso aí, Mônica. Agora, como a gente não tem mais perguntas, e nosso tempo está estouradíssimo já, o tempo que a gente já tinha para esse bate-papo, né? E eu falo muito, né, Amir? Desculpa. Não, falou os temas instigantes e interessantíssimos, né? Inclusive, só um comentário sobre esse tema. A Esther Solano, que é pesquisadora que pesquisa justamente a ascensão dessa professora, né? A ascensão dessa extrema-direita, o que ela diz é que o bolsonarismo aqui no Brasil foi um aglutinador de um ideário que estava disperso pela sociedade, então ele foi um movimento aglutinante. Na verdade, o bolsonarismo sempre esteve aí, mas não de uma maneira aglutinada. Mônica, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui. Eu quero dizer que é uma honra ter você aqui com a gente e que a gente está muito feliz com esse bate-papo, que foi muito legal. Aí eu queria só que você fizesse um encerramento só para a gente fechar o nosso bate-papo. Não, rápido, Amir, porque eu falo muito, né? Mas eu é que agradeço essa oportunidade desse debate de tão alto nível, com tanta qualidade, de poder falar dessas ideias, de fazer essa discussão e essa reflexão coletiva. Eu é que agradeço a todos vocês, espero ter contribuído com essa reflexão, e também quero dizer para vocês que, para mim, foi muito importante ouvir essas considerações de vocês e aprender tanto nessa noite. Obrigada. Mônica, meus irmãos, minha irmã, gostaria de agradecer a presença de todos vocês e lembrar que esse bate-papo vai ficar gravado em nosso site, o irmandadeprogressista.org, e vai ficar disponível para quem quiser assistir depois. Muito boa noite e espero contar com a presença de vocês nos nossos próximos eventos. Até mais. Boa noite, valeu.